Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma redescoberta bem interessante, né? Casa Velha, uma novela do Machado de Assis que ficou meio escondida por um tempo. Muita gente boa de literatura até ficou surpresa quando ela surgiu. Pois é. E olha que saiu primeiro em capítulos, né? Como folhetinhos lá por 1885, 86. Ah, na revista A Estação, certo? Isso, exatamente. Mas só foi virar livro mesmo, assim, décadas depois, em 1943. Foi um esforço da crítica Lúcia Miguel Pereira para resgatar. E a nossa conversa aqui hoje, ela parte de um material que a gente organizou, o teleprompter.pdf, para guiar os pontos principais. Legal. A ideia é explorar o que faz dessa novela algo peculiar, sabe? Vamos olhar o enredo, os personagens, o estilo, tentar entender por que ela destoa um pouco daquele Machado mais, digamos, canônico. Exato. Claro, falamos do Machado de Assis, né? Figura central, o autor mais lido, respeitado. Com aquela trajetória única, origem humilde, mestiço, autodidata, fundador da ABL. Sim, e essa origem talvez ajude a explicar um pouco aquele olhar afiado dele para as diferenças sociais, né? Coisa que já aparece aqui. E revisitar essas obras menos famosas é ótimo para entender melhor o autor e a época também. Com certeza. Casa Velha nasce na fase que a gente chama de realista do Machado, mas, curiosamente, ela ainda carrega um pezinho forte no romantismo anterior, uma mistura interessante. E a estrutura dela? O jeito que é contada, já tem aquela marca machadiana que a gente reconhece. O material fala que é uma novela curta, uns 8 capítulos. Tem sim, é uma novela mais curta que um romance, e o narrador é um icônico, sabe? Conta em primeira pessoa. E ele não é só um observador, não, ele participa, se envolve na trama. Ah, interessante. E o estilo do Machado tá lá. A ironia sutil, aquela crítica social nas entrelinhas. Tipo quando ele fala de amar sem casar, né? Aham. E tem a metalinguagem também. O narrador comentando a própria escrita, sabe? Misturando linguagem clássica e coloquial. Entendi. Mas e esse pé no romantismo que você mencionou? Como é que ele aparece? O material cita descrições mais idealizadas. Tipo Dalalau? Isso, a Lalau é descrita de forma bem positiva, vivaz. E o enredo tem segredos, muitas revoltas, um foco grande na trama amorosa central, e tem a vilã, a Dona Antônia, que depois se redime. Um arco bem típico do romantismo, né? Que valorizava mais a trama em si. Ah, claro. Por isso que, mesmo sendo de 1885-86, muitos críticos acham Casa Velha mais próxima do romantismo. Falta talvez aquele aprofundamento psicológico mais denso do realismo maduro dele, Tipo Dom Casmurro, né? que ele mergulha fundo na mente dos personagens. Exatamente. Aqui é um pouco menos. Tá? E a trama principal gira em torno do quê? Começa com esse icônico pesquisando na biblioteca da tal Casa Velha, lá no Rio de 1839. Isso, ele está pesquisando para o livro dele sobre Dom Pedro I. E aí ele entra em contato com a família dona da casa. Tem a Dona Antônia, a matriarca, viúva, super orgulhosa, o Félix, filho único dela, e a Lalau. E quem é a Lalau, exatamente? Ela é o quê da família? A Lalau é uma agregada. Quer dizer, ela foi criada pela Dona Antônia, vivia ali sob a proteção da família, mas não era parente, era órfã. Uma posição meio dependente, né? Entendi. Posição delicada. Muito. E o conflito central explode justamente aí. O herdeiro rico, Félix, e a agregada pobre, Lalau, se apaixonam. Ah, clássico. E a Dona Antônia? Se opõem, radicalmente. Puro preconceito de classe. Aquela mentalidade da casa grande, sabe? O filho dela não podia se misturar. Imagino. E aí começam as intrigas, o cônego tenta ajudar o casal. Tenta, mas aí tem um toque interessante. Ele percebe que ele mesmo está se interessando pela Lalau. Um lampejo daquela complexidade psicológica que o Machado vai explorar muito mais depois. Nossa, sutil, mas tá lá. Tá lá. E a Dona Antônia? Bom, ela faz de tudo para separar os dois. Primeiro, tenta mandar o Félix para a Europa. Pra afastar, né? Isso. Não dá certo. Aí vem o plano B, uma cartada digna de novela mesmo. Ela inventa que o Félix e a Lalau são irmãos. O quê? Irmãos como? Ela diz que Lalau é filha do falecido marido dela com a mãe da Lalau. Uma mentira calculada para tornar o amor impossível incestuoso. Meu Deus,
que pesado. E o cônego acredita nisso? Acredita. E pior, ele ajuda a Dona Antônia a separar os dois, convencido da história. Lalau vai embora, super magoada. Que situação. Mas não para aí, né? Tem mais reviravolta. Tem. Aí vem a segunda virada. O cônego acha um bilhete antigo do falecido ministro e uma outra personagem, a tia Mafalda, conta a verdade. Houve sim o filho do ministro com a mãe de Lalau, mas ele morreu bebê, um anjinho. A Lalau nasceu antes disso e era de outro pai. Ou seja, Não eram irmãos coisa nenhuma. nada. A mentira era mentira mesmo. Caramba! E a dona Antônia, quando descobrem a verdade? Aí vem a terceira reviravolta. Confrontada, ela confessa ao cônego que inventou a história do parentesco. Mas o mais irônico, ela inventou sem saber que o marido realmente a tinha traído com a mãe de Lalau. Que confusão! Ela inventou a mentira errada, então. Exatamente, a ironia machadiana aí. E arrependida, ela decide apoiar o casamento do filho com a Lalau. Uma redenção bem romântica, né? Totalmente. Então pronto, caminho livre para o final feliz. Agora vai. Pois é. Aí que entra o toque machadiano, que frustra a expectativa romântica. Ah, não. A Lalau, mesmo com a bênção da Dona Antônia, e sem nem saber da mentira original dela sobre o parentesco, ela recusa o Félix. Recruva? Mas por quê? A explicação dela é super vaga. Algo como: o que pensariam de mim se eu voltasse? E fica por isso mesmo, o Machado não aprofunda a psicologia dela nesse ponto. Que anticlímax. Deixa no ar. E o que acontece com eles no final? Acabam seguindo os caminhos socialmente esperados, né? Lalau casa com o Vitorino, que era filho do cocheiro, uma posição mais adequada para ela, socialmente falando. E o Félix? Casa com a Sinhazinha, uma herdeira rica. Tudo dentro dos conformes da sociedade da época. Falta mesmo aquela análise para a gente entender a decisão da Lalau. E tudo isso acontece num contexto histórico bem específico, né? 1839. Período regencial. Escravidão ainda forte. Sim, muito forte. O material até menciona que o preconceito da época aparece claro, numa fala da Dona Antônia sobre a Lei Feijó, aquela lei de 1831 para proibir o tráfico de escravos, mas que era meio para inglês ver no começo. Reflete bem a mentalidade da elite, né? Totalmente. A hipocrisia social, o preconceito de classe, a visão escravista, tá tudo ali. Mesmo sendo uma obra considerada menor comparada aos clássicos, Casa Velha espelha bem essas tensões do Brasil daquele tempo. Faz sentido. Talvez o esquecimento dela pela crítica tenha sido mais um desinteresse por não ter a mesma força dos outros do que esquecimento mesmo. Pode ser. Ela não alcançou o mesmo patamar literário, né? Então, para a gente ir fechando, Casa Velha é essa peça intrigante no quebra-cabeça do Machado. Uma obra que mistura uma trama com reviravoltas bem românticas, Isso. mas já com aquelas pitadas de ironia, do olhar crítico que seriam a marca registrada do Machado realista. A história do amor barrado pelo preconceito e as maquinações da Dona Antônia são o fio condutor. Exato. E mesmo não sendo um Brás Cubas ou um Dom Casmurro, ela nos mostra facetas importantes do autor e da sociedade da época. Essa tensão entre o final feliz, que o romantismo pediria, e a resolução ambígua, meio abrupta, que o Machado escolhe, isso é muito significativo. E fica então essa pulga atrás da orelha, né? Essa recusa final da Lalau, que o narrador, e talvez o próprio Machado, naquele momento da escrita, não explica psicologicamente a fundo. O que será que ela nos diz? Talvez sobre pressões sociais invisíveis ou sobre uma lógica feminina que escapa ao olhar masculino do narrador? É um ponto cego interessante para a gente pensar, deixado por essa personagem e seu destino meio enigmático. E aí, gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Assim, você nos ajuda a continuar produzindo vídeos desse tipo. Aproveita e conheça o nosso site com centenas de resumos e análises de obras literárias. O link está aqui acima.